Olá, Tony Mendes, aqui é a Vera Lima, da Central Eficaz de Notícias, nesse sábado no Canta Brasil. Obrigada mais uma vez por abrir esse espaço para a gente. Estamos falando aqui, gente, de um assunto que impacta a vida das pessoas. Eu tenho certeza que essa informação vai ser útil para você, porque se você não tem um problema dessa natureza na sua família, certamente conhece alguém que precisa de uma informação útil. Vamos falar sobre dependência química. Gente, o uso de drogas cada vez mais preocupante em nossa sociedade. Trazendo aqui para vocês uma palavra de uma pessoa que entende muito sobre o assunto. O Bruno Costa, médico psiquiatra, ele trabalha na Clínica Novos Rumos e pode nos orientar, falar muito a respeito desse assunto. Na pandemia, gente, aumentou muito o número de internações por causa da dependência química. Doutor Bruno, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Vera. Bom dia a todos. Temos dados aqui, dados abalizados, de que 35 milhões de pessoas sofrem no país transtornos associados ao uso de drogas. É muita gente sofrendo com isso, né? Então, a gente precisa muito de esclarecimento nesta área. Doutor Bruno, a dependência química, ela está presente em uma camada mais específica da sociedade? A gente tem muita aquela ideia de que dependência química, de drogas, é um problema das classes menos favorecidas, daqueles que estão em vilas, favelas. Bom, Vera, antes da pandemia do coronavírus, a gente já vivia uma pandemia da dependência química, né? Uma doença grave, extremamente prevalente na nossa sociedade, no mundo inteiro. Só que com a pandemia, né, com todas as mudanças que a gente presenciou na pandemia, o consumo de álcool e drogas ele aumentou muito e, consequentemente, né, os casos de dependência química mais graves e as internações também. A dependência química, ela escolhe uma parte da sociedade? A dependência química ela não escolhe raça, cor, classe social, né? Ela está em toda a sociedade. É um erro a gente pensar, por exemplo, com a questão do crack, que é uma droga né, que é usada por pessoas mais pobres. Hoje em dia, isso não existe mais, né? Quando o crack, por exemplo, chegou, realmente, ele chegou primeiro nas classes mais pobres, mas hoje isso não tem mais diferenciação, né? Gente, é muito sério, você viu? Dependência química, problemas de drogas estão em todas as partes da sociedade, de acordo com o Dr. Bruno. E essa também é uma informação que vem aí de relatórios das Nações Unidas sobre drogas e crimes. Realmente uma situação que impacta a vida de todo mundo. E agora, Dr. Bruno, será que você pode falar para a gente a dependência química, quem ela ataca mais, homens ou mulheres? O que a gente vê de diferença ainda com relação a homens e mulheres, né? A gente percebe que a dependência química ela é mais prevalente nos homens, mas as mulheres estão alcançando os homens já nessa estatística também. A gente sabe que na Clínica Novos Rumos vocês atendem muitos homens, mas já tem mulheres também aí fazendo o tratamento? A gente já está há 15 anos, né, com esse trabalho de reabilitação de dependentes químicos e, com o passar do tempo, é notório como a procura de vagas, né, para mulheres vem aumentando progressivamente. Hoje ainda temos, né, mais vagas masculinas do que femininas, mas a tendência é que isso, talvez no futuro próximo, se iguale. Outra situação que a gente precisa esclarecer que é muito importante. O que é mais comum? Quem chega aí na Clínica Novos Rumos, normalmente chega em que estágio, precisando de que tipo de atendimento? O alcoolismo também é uma droga silenciosa que a gente sabe. Então, ela impacta muito a vida das pessoas. Normalmente, quem entra por aí está buscando solução para que tipo de situação envolvendo as drogas? A gente tem diferentes situações, né, que são muito comuns na nossa prática clínica. O álcool, sim, é extremamente comum, né? O álcool ele pega tanto homem quanto mulheres, mas numa faixa etária um pouco mais ali da quarta, quinta década de vida, né, para frente, onde geralmente as pessoas começam a ter problemas graves com o álcool.
Nessa faixa etária mais baixa, entre 18, acima de 18 até uns 30 anos, a gente vê muita cocaína, crack, e uma coisa que é importante a gente falar, que as pessoas às vezes não dão devido valor, é a questão da medicação, né? Ou misturado com álcool e outras drogas, ou simplesmente a medicação. O uso abusivo de medicamentos também tem levado muitas pessoas a quadros graves de dependência química. Agora, gente, nós vamos falar do tratamento, como é que é feito. Eu queria que o Dr. Bruno explicasse para a gente sobre esse tratamento. Ele é longo, é um tratamento que demora muito. Como é que é feito? A pessoa fica internada, precisa de passar por cuidados especiais. A família também precisa estar envolvida nisso. Como é que é, Dr. Bruno? Eu acho que o primeiro passo, né, quando você está diante de uma situação dessa, dentro da sua própria família, é buscar um auxílio profissional, né? O primeiro ponto seria buscar um psicólogo, um psiquiatra, né, que seja especialista em dependência química, que tenha essa experiência, para que ele possa ouvir a história, entender todo o contexto e emitir algum parecer com relação, né, a qual seria a melhor conduta de tratamento, né? A gente tem o tratamento ambulatorial, que são só as consultas, com psicólogo, com psiquiatra, né? Usa-se às vezes alguns medicamentos. Temos o hospital dia, né? Que a pessoa passa o dia e volta. Temos outras alternativas, né? Como muitas pessoas buscam apoio religioso, apoio de grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Porém, em alguns casos mais graves, né? Principalmente quando existem situações de risco, a internação muitas vezes tem que ser indicada. E agora nós vamos falar do seguinte: a Clínica Novos Rumos, gente, ela está em Betim, mas ela atende de uma forma ampla o Brasil todo e a gente sabe que até gente que está fora do país. Eu queria saber sobre a maior incidência de dependência química aí com vocês. O que seria? Traz essa informação para a gente, porque eu imagino que muita gente que está nos ouvindo precisa de informação a respeito disso. O que é mais perigoso? Porque às vezes a gente pensa que é, sei lá, o crack, a cocaína, e pode ser, às vezes, uma droga que a gente pensa que nem é droga, como um remédio, por exemplo, né? Temos o álcool. Fala da incidência para nós, doutor Bruno. Como a gente falou no início, né, hoje não escolhe mais classe social, não escolhe mais local. Hoje, inclusive, cidades muito pequenas, né, que às vezes são até desconhecidas, nós já temos problemas graves de dependência química. É lógico que a concentração maior fica realmente aqui na região metropolitana, né, porque é uma região mais populosa, então a incidência vai ser maior, mas aquela crença que a gente tinha antes de que a cidade interior é tranquila, não tem, tem também, assim, você pode, né, a gente não tem dúvida de que o problema já se espalhou para todos os lugares. E agora, gente, olha, eu li uma matéria uma vez que era o seguinte: diziam que se você toma um copo de cerveja 3 vezes na semana, talvez já esteja aí começando um hábito, né? Uma situação que vai te levar para um alcoolismo. Eu queria saber do Dr. Bruno se isso faz sentido. Bom, os critérios médicos, né, para se definir uma dependência, eles são muito bem definidos, né, pela Organização Mundial de Saúde, na classificação internacional de doenças. Inclusive, o alcoolismo não é simplesmente aquela pessoa que bebe todos os dias, né? Tem outras modalidades de alcoolismo, por exemplo, que também se enquadram nesse perfil. Nesse exemplo que você me disse, né, uma pessoa que faz uso de uma quantidade pequena, né, 3 vezes na semana, certamente o organismo daquela pessoa vai se acostumar com a presença daquela substância, né? Então, esse uso contínuo, não acredito que vai trazer nenhum tipo de problema em questões comportamentais, que eu acredito que seja o pior problema da dependência química, são os comportamentos que a pessoa desenvolve, né? Então, eu, particularmente, na prática clínica, não caracterizaria essa situação como um quadro de dependência, mas seria uma situação para se ter uma atenção, porque a tendência desse consumo é que ele vai aumentando. O organismo ele cria uma tolerância, ou seja, a pessoa precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Por isso que aquelas pessoas que estão muito acostumadas a beber, às vezes você vê uma pessoa que está muito acostumada a beber, ela senta num bar e ela bebe junto com outro companheiro ali uma caixa de cerveja, que é uma coisa que para uma pessoa que nunca bebeu, isso é
é impossível, né? Então, o organismo, o fígado, ele vai passando por um processo de adaptação ao consumo e ele vai conseguindo beber cada vez doses maiores, né? Isso a gente chama de tolerância. E um outro aspecto que a gente chama atenção na dependência química é a abstinência. Quando o sujeito cessa aquele uso, o organismo pede, né? De certa forma, o organismo pede pelo álcool, né? Então, a pessoa tem tremores, a pessoa começa a ter mal-estar, ansiedade, a pressão sobe, e são sintomas da abstinência, da falta do álcool no organismo. E sobre tratamento? Muitas vezes a gente tem a sensação de que é um tratamento caro, é longo, é demorado, é oneroso, tem muita gente que não tem condições de pagar. Doutor Bruno, tem plano de saúde que cobre esse tipo de tratamento ou não? Ou é somente particular? Bom, quando você precisa de uma atenção mais intensiva, né, que a gente fala, né, que é o processo de internação, que a pessoa precisa realmente ser internada, realmente, em se tratando de uma internação em um ambiente hospitalar, né, em um local preparado para esse tipo de situação, realmente os custos são altos, né, porque você precisa de ter uma estrutura toda preparada para a melhor assistência àquele paciente, né? Então, você tem que ter um médico lá 24 horas, você tem que ter as melhores medicações, tem que ter uma equipe de enfermagem, tem que ter segurança, né? Porque o dependente químico em recuperação, principalmente no início da internação, ele existe uma situação imprevisível, né? Você passa por várias situações de risco naquele início, né? Desde a abstinência, que pode ser grave, até a alteração de comportamento, né? O humor oscila muito, você pode ter situações de agressividade, de pessoas que, às vezes, em quadros depressivos muito graves, sem a droga, vão pensar em autoextermínio. Então, você tem que ter toda uma estrutura muito bem preparada para lidar com esse tipo de situação, né? Porque é uma situação de crise, uma situação que demanda muita atenção. Mas você tem também no mercado outras opções, né? Por exemplo, as comunidades terapêuticas, que têm uma estrutura muito diferente, né, de uma estrutura hospitalar, com um custo mais acessível. E ainda sobre planos de saúde, a sua clínica atende também via planos de saúde? Sim, 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 temos sim, porque como é considerado uma doença, Vera, a dependência química, dentro da ANS, né, da Agência Nacional que regula, né, os planos de saúde, os planos são obrigados a oferecer assistência em caso de dependência química, né? Então, em caso de internação, em ambiente hospitalar, os planos de saúde eles têm a obrigação de fornecer essa assistência para os seus clientes, né? Então, lá na Clínica Novos Mundos, por exemplo, a gente trabalha com vários planos de saúde e isso realmente facilita muito o acesso, né? Porque a gente trabalha, por exemplo, com a Unimed, que é um plano, né, muitas pessoas têm esse plano, né, aqui na nossa região, e isso realmente torna acessível, né? Exatamente, torna acessível ao tratamento, né? Algumas empresas também, né, investem nisso, então, algumas empresas como a Vale, como a Semig, elas têm também convênio conosco, então, quando ou funcionário ou os familiares precisam desse auxílio, eles têm acesso a isso sim. Gente, eu tenho informação aqui que o Dr. Bruno, esse médico psiquiatra que está aqui falando conosco, tem mais de 20 anos de experiência, referência no estado inteiro, está estudando constantemente a questão da dependência química, ajudando as pessoas a se livrarem deste mal. Enfim, é um profissional muito respeitado. Então, eu queria que o senhor falasse aí para a gente, nesta reta final da nossa entrevista, doutor Bruno, um recado. Se o senhor tiver que dar um conselho para pais, mães, quem está vivendo a questão da droga muito de perto, que conselho seria esse? É um assunto que é muito delicado de se falar dentro da nossa sociedade, né? É um assunto que é um tabu dentro da sociedade. Então, quando isso começa a acontecer dentro da família, muitas vezes a família fecha os olhos para isso. Então, acho que o principal conselho é não feche os olhos para isso. Você está vendo isso acontecer dentro da sua casa, procure informação, procure auxílio profissional para você entender o que está acontecendo, porque quanto mais cedo você conseguir identificar essa situação e puder falar disso, melhor. Então, não tenha vergonha de falar sobre isso, de buscar ajuda, porque procure profissionais, né, que vão te dar um auxílio correto, que vão te passar a orientação correta, porque além de ser um assunto delicado de se falar,
é um assunto que você tem que ter conhecimento técnico para lidar com isso. Não é chegar e dar um conselho, a coisa vai muito além disso, né? É uma doença grave, e quanto antes a gente atua, melhores podem ser aqueles resultados. Muito obrigada, Dr. Bruno, muito esclarecedora a sua entrevista. Nós agradecemos e ficamos sempre à sua disposição para quando quiser nos falar mais a respeito desse assunto que interessa à sociedade como um todo. Agradeço a todos, né? Agradeço aos ouvintes, agradeço a atenção, estamos à disposição no que for necessário, temos nossas redes sociais, também falamos muito sobre esse assunto, né, nas nossas lives, então quem precisar de orientação e de informação a esse respeito, estamos à disposição. Um abraço, Tony Mendes, muito obrigada mais uma vez por abrir esse canal aqui para a gente estar no Canta Brasil, na rádio Quintal FM Viçosa Região, é um maior prazer. Fiquem com Deus, até a próxima.